Bom, nosso contato nesse momento aqui na Bandeirantes para falar de derby é com o Estevan Soares, né? Os mais novos conhecem o Estevan como treinador, até mesmo como dirigente, só que o Estevan jogou muita bola e jogou na década de 70. Aliás, para falar de derby, Estevan, você antecedeu o time campeão de 78, porque você participou de dois derbys, um em 74, outro em 75, e já era o início da montagem do time, né? Mas eu gostaria que você falasse inicialmente como é jogar um derby e se naquela época era muito diferente do que se é hoje. Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes, Estevam. Oi, Breno, um abraço a você, um abraço a todo o pessoal ligado na Band, aos meus amigos de Campinas, aos campineiros de um modo geral. Eu vou falar para você, toda vez que eu falo com Campinas, em qualquer situação, eu me emociono, porque Campinas, dos meus 30 e poucos anos de carreira que eu tive aí, o que eu ainda tenho, né? Porque ainda não aposentei totalmente, foram quase 10 anos ligado ao futebol campineiro, né? Ou Guarani ou Ponte Preta, como jogador do Guarani, ou como jogador da Ponte, que eu tive uma passagem rápida no final da carreira também, ou como treinador, né, de um ou de outro. Então, é muito emocionante. Campinas foi a minha vida, né? Campinas foi o meu início. No ano de 1972, onde eu vim fazer um teste na base do Guarani, fui aprovado e ali foi o início da minha carreira com 15 anos, né? E como jogador, depois como treinador também, passei pelo Guarani, pela Ponte Preta, ou seja, então é uma emoção muito grande. E o derby, ele viraliza simplesmente as pessoas. O derby é uma coisa diferente. Eu disputei aqui em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo e Corinthians, como jogador, como treinador, disputei no Rio, né, Botafogo e Flamengo, Botafogo e Vasco, mas eu acho que a aura do futebol campineiro, a aura do derby é uma coisa ímpar. Nós temos o Come Fogo, que é muito respeitado aqui em São Paulo, temos outros estados também, como Minas, que tem o clássico, mas o derby campineiro é uma coisa completamente diferente. Eu acho que até talvez a proximidade dos dois estádios, né, tanto o Moisés como o Brinco, eu acho que isso torna uma coisa até mais uma coisa mais empolgante, né? O lado de baixo olha para cima, vê o inimigo esportivo, o outro lá de cima olha para baixo, vê o inimigo esportivo, ou seja, então só quem viveu mesmo, ou só quem vive, que eu acho que realmente pode falar a maravilha que é esse derby. Agora, Estevam, esse seu primeiro derby, né, em 74, você que já tinha jogado na base do Guarani Derbys, que você se lembra desse seu primeiro derby que foi 0-0? Vou até repassar aqui a escalação do Guarani, que tinha Tobias, Odair, você e o Amaral na zaga e o Cláudio na esquerda, o Flamarion, o Alfredo, o Hamilton Rocha, o Washington e o Jarbas, o Mingo e depois o Darcy e o técnico Zé Duarte. Um time que teve muita história, né? Jogadores também que tiveram muita história. E o Zé Duarte, que eu acho que você, como treinador, também deve ter se espelhado muito nele, né? O seu Zé, realmente, como você falou, foi, para mim, um dos pilares, um dos meus pilares quando eu decidi me tornar treinador de futebol. Tanto ele como um outro campineiro famoso, né, que foi também um cara que disputou derbys, que era o Otacílio Filho de Camargo, o Cilinho, né? E eu lembro desse primeiro derby, o seu Zé Duarte, e o menino novo, né, que eu estreiei no profissional do Guarani em 74 com 17 anos e meio, né, marcando nada mais, nada menos do que o Pelé aqui em São Paulo, um jogo no Pacaembu, perto da minha casa aqui. E eu muito nervoso, muito ansioso. Eu lembro que o seu Zé, nós concentrávamos no Brinco de Ouro, aí acho que ele percebeu que eu estava um pouco ansioso, ele me abraçou, saindo do refeitório lá no Brinco. Aí ele pôs a mão no meu ombro, me chamava de Leão, né? Era um apelido carinhoso que ele tinha comigo. Ele me abraçou, me levou para o canto
Ele fazia assim, né? Ele conversava, parece que ele estava contando dinheiro, o seu Zé. Aí ele falou, e aí, Léo, como é que tá? Eu falei, não, seu Zé, eu vou falar para o senhor, eu não vou mentir, não, eu estou um pouco nervoso. Ele falou, me abraçou assim, puxou, deitou aqui no ombro dele e falou, calma, meu filho, calma, você tem muita qualidade, você tem condições, você está bem preparado. O derby é importante, é um jogo emocionante, mas age com normalidade. Olha, eu lembro dessa frase, age com normalidade. Faz aquilo que você está acostumado a fazer, que você sabe fazer. E ali foi um termômetro para me dar uma esfriada, para dar uma tranquilizada, né? E esse era o seu Zé, né? Que trabalhou, inclusive, Guarani e Ponte Preta, nas duas equipes com maestria, né? E acabou me acalmando, fiquei legal e tive um bom desempenho, né? E aquele jogo, você se lembra se teve muitas chances de gol? Até porque do outro lado, veja só, né? Você fazia uma zaga muito boa com o Amaral, do outro lado tinha Oscar na zaga, tinha Carlos no gol. Era um bom time também, o time da Ponte Preta, já formando uma base para 77, né? A grande importância desses dois times, né? Que eram dois times que usavam, se a gente analisar, aí tem no mínimo 40%, 50% da base, tanto num time como no outro. Você falou Estevão e Amaral, os dois eram da base. A Ponte Preta, Oscar, e se não me engano, o Polozzi, eu não sei se era o Polozzi, ou o Zé Luiz. Era Zé Luiz, Oscar Zé e Zé Luiz, Luiz. que também era da base, Carlos, goleiro da base. Então, os dois times tinha muito isso. Então, era uma coisa que, além de ter essa rivalidade dos dois clubes, existia uma coisa importante, porque a maioria eram jogadores formados dentro do clube. Isso tem um tempero a mais. Por quê? Como eu falei, eu profissionalmente eu sou muito grato ao Guarani, porque aos 15 anos eu estava lá comendo a comida do Guarani lá no Brinco, dormindo lá no refeitório do Brinco, indo na escola patrocinada pelo Guarani. Ou seja, então, mesma coisa o Oscar lá na Ponte, vice-versa, né? Carlos, o próprio Amaral no Guarani era. Então, existia essa coisa, esse queijo de formação de atletas, que isso dava um tempero a mais no jogador. Você lutar mais, brigar mais para defender aquele clube que te criou, né? Agora, em relação ao Zé Duarte, né? Eu não sei se na época como que era, e você vai me explicar. Por quê? Porque hoje a gente fala muito de rivalidade, né? O Zé Duarte ele trabalhou muito bem, tanto no Guarani quanto na Ponte Preta, mas eu sei, até pela família dele, que ele era bugrino, né? Esse tipo de situação, como que era na época? Alguém falava sobre isso ou ninguém falava sobre isso? Não, 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 não. Naquele tempo, o que menos se falava era isso. Futebol como a vida, né? Nós estamos num século completamente diferente de modernidade, da internet, de coisas totais que acontecem. E isso aí nós estamos falando dos anos 70, né? Era uma coisa muito particular. Você tinha. Até se você, por exemplo, eu, quando estava no Guarani, se eu subisse lá, se fosse comer um lanche ali num bar perto da Ponte Preta e alguém visse, ou vice-versa, algum jogador da Ponte perto do Brinco de Ouro, já tinha conversa. Ah, esse aí estava lá perto do Brinco, esse estava perto do Moisés. Ou seja, a mentalidade era uma coisa, era completamente diferente, né? E o seu Zé, né, eu acho que o grande sucesso dele, a grande categoria dele, era essa, além de ser campineiro, de ter esse amor, como você falou, tal, por um clube, mas ele trabalhou nos dois com maestria e conseguiu passar despercebido, né? É o que eu falei. A mesma coisa eu, quando fui para o Guarani, aliás, quando fui jogar na Ponte, eu tive uma passagem como atleta acho que em 89, se eu não me engano, quando a Ponte montou, acho que dois times. Um disputava o brasileiro
e outro disputava o campeonato paulista, uma coisa, um negócio assim. Pelo que eu tô vendo aqui na sua ficha, 80, você jogou 88 no Vitória, 89 na Ponte, e depois em 91 você foi pro Sampaio Correia, é isso? 89. Então, veja bem, você eu já fui questionado um pouquinho. Depois, quando eu assumi própria Ponte Preta em 2000, eu vinha de um trabalho aí de 3 anos quase dentro do Guarani como treinador, como eu falei, de todas as categorias, campeão paulista de aspirante, ter assumido o profissional no momento ímpar, com o lançamento de vários jogadores que surgiram na minha mão, como o Edu Dracena, o Elano, o Renato, o volante, ou seja, o Luiz Fernando Martinez, né? Então, quando eu fui a primeira passagem minha na Ponte Preta, teve questionamento, que ainda tinha muito essa coisa do bairrismo ou do clubismo, né? Que hoje virou-se normal. Hoje o cara sai da Ponte, vai para o Guarani, sai do Palmeiras, vai para o Corinthians. É muito que normal. Os atletas, nessa década que nós estamos falando aí, permaneciam por 7, 8, 10 anos dentro dos seus clubes, certo? Flamarion ficou no Guarani quase uma década. O Amaral também foram sair já bem, quase já do meio para o final da carreira. E hoje não, hoje você fica 1 ano aqui, 2 anos ali, 6 meses ali, ou seja, existe uma interação maior e, portanto, uma cobrança menor. Né? Hoje, infelizmente, jogadores e treinadores não têm mais essa identidade que você tinha, que os seus companheiros, como jogadores e também como treinadores, né? Porque você, Vadão, Marco Aurélio, Jair Pisserni, tinham uma identidade com os clubes de Campinas. Hoje passa treinador aqui, o próprio técnico do Guarani, por exemplo, acabou de chegar. Ninguém sabia quem era até o dia que ele chegou no Guarani, né? Que é o, É né, o o Matheus Matheus Costa. Costa. Tá. Muito, como bom profissional, muita gente fala dele, mas ninguém sabia quem era. Ou seja, são pessoas que não têm identidade com os clubes. E ele chegou numa semana de derby, por exemplo, né? O futebol hoje, isso é um debate para uma próxima oportunidade, a gente falar um pouco sobre isso, mas o futebol hoje ele está entregue praticamente é, dos empresários, do pessoal que investe, né, que investe nos jogadores, que investe nos clubes, ou seja, os clubes propriamente dito, eles perderam um pouco essa autonomia que os presidentes dos clubes, que o próprio clube tinha sobre os treinadores, propriamente sobre os jogadores, né? Porque hoje, se você vê, o jogador tem jogador X, o Guarani tem 40%, o empresário tem 40%, o outro tem 20%, o jogador Y, a Ponte Preta, tem 50%, o empresário tem 50%, então virou-se um grande balcão de negócio. Eu não critico, eu acho que é uma coisa dos tempos atuais, como nós falamos aqui antes. Mas, infelizmente, eu não sei se infelizmente ou felizmente, eu não sei, eu acho que até infelizmente, nós perdemos, o futebol perdeu um pouco desse romantismo que tinha aí há anos atrás, há décadas atrás, que fazia muito bem, né? Para todos, para a imprensa, para os atletas, para os treinadores, para os próprios dirigentes e principalmente para os torcedores. Agora, no ano seguinte, você jogou o seu primeiro derby em 74. No ano seguinte, Campeonato Paulista em 75. Jogo no estádio Moisés Lucarelli, 1-0 para o Guarani, gol de Davi. Vou até passar a escalação: Sérgio Gomes, Odair, você e o Amaral, o Cláudio na esquerda, Flamarion, Alexandre, Hamilton Rocha e depois Gilberto, Davi, depois Afrânio, Sérgio Lima e o Ziza, o técnico também, o Zé Duarte. O que você se lembra desse jogo, a sua vitória no derby, primeira aí como profissional? Olha, você fez essa escalação aí, me fez viajar no tempo. Olha os dois caras que estavam ao meu lado.
um ao meu lado, o outro à minha frente. João Justino Amaral dos Santos, né? E Flamarion Tomazoli Nunes, na minha frente. Ou seja, dois monstros. Então, mas o que eu tenho, da minha maior lembrança desse jogo, nós estávamos ganhando por 1-0, gol do Davi Karadjeg. Davi pegou, se não me engano, no gol do fundo lá do Moisés. E O foi Davi com pegou 15 do primeiro tempo, foi no começo do jogo, né? o gol, né? Isso. Então acho que Não, 15 do segundo tempo, segundo desculpa, tempo, 15 porque do eu estava segundo tempo. defendendo aqui no gol da entrada a minha expulsão. Ele pegou um pombo sem asa, cara. Eu tava no rumo dele aqui, acho que no gol do fundo lá do Moisés, lá direito das cabines. Ele pegou uma patada de perna esquerda que chutava muito o cara de jegue. Lá na forquilha, 1-0, tal. E nós em cima tomamos um contra-ataque. E tomamos um contra-ataque, a nossa defesa desguarnecida, aberta, o Valtinho, né, que era o meia, né? Se eu não me engano, o Valtinho, né? Valtinho e você foram expulsos com 26 do segundo tempo, né? 11 minutos depois. O Valtinho dominou a bola e eu e ele, mano a mano, eu era o último homem. Ele meteu de um lado, deu um time da vaca em mim, numa velocidade, o contra-ataque roubou ele do que ele girou, que eu saí, ele deu do lado e veio a 100 por hora. Eu fui a 200. Naquele tempo, podia, não tinha VAR, não tinha nada, os cartões eram menos. Eu dei um soco nele que ele subiu. Olha que loucura até falar isso. Hoje, para essa rapaziada nova, não vai entender. Aqui pegou nele, aqui ele subiu, ele levantou, veio para cima de mim, deu um soco, mas juntou uns 3, 4 jogadores da ponte, dando bico, me levaram uns 10, 15 metros, me bateram, e o moleque, até chegar o Amaral, chegar o pessoal, acho que era o Odair, o lateral, se eu não me engano, para me acudir, tomei uns fight no fígado que foi fogo. Mas o que eu tenho de lembrança mesmo, além dessa expulsão absurda, né, que foi essa falta que eu cometi, foi esse gol aí, realmente, que o Davi fez, que até hoje eu tenho ele na minha. Eu estava assim, eu estava no rumo dele, atrás dele, uma paulada de perna esquerda lá no ângulo do Carlos e fez 1-0. E Zé Duarte depois não puxou sua orelha? O seu Zé, o seu Zé, mas ele tinha uma maneira peculiar, né, de falar, diferente, por exemplo, né, são dois treinadores campineiros, né, diferente do Cilinho, que foi meu treinador lá no 15 Jaú, a quem eu coloco no top 5 dos treinadores que eu tive, junto com Zé Duarte, Rubens Minelli, quem mais? O Cilinho, o Emerson Leão, que jogou comigo no esporte em 87, depois foi meu treinador. Mas o seu Zé ele tinha o Cilinho diferente, o Cilinho te levava para a sala e falava e ficava bravo e levantava. O seu Zé não, o seu Zé ele vinha, te abraçava, falava manso. Mas por que você fez aquela foto? Por que você não virou? Por que você fez isso, Leão? Mas o que aconteceu no seu? Eu falei, seu Zé, minha cabeça, eu achei que ele ia sair na cara do gol, fiz a falta. Então era completamente diferente. Foram dois monstros do futebol campineiro, dois treinadores, Cilinho e Zé Duarte. Um explosivo, xarope, maluco, intelectual pra caramba, genial na parte tática, mas completamente intempestivo, xingava, brigava, além de trabalhar. Né? E o outro não levantava a voz nunca, o seu Zé. Eu nunca vi ele levantar a voz. Ele vinha, te abraçava, te conversava, paparicava, e todo mundo respeitava, né? Isso que era o principal. Aliás, depois você foi auxiliar técnico e eu não me lembrava, a gente até conversava antes da entrevista, num derby também importante para o Guarani, que o Guarani venceu a Ponte Preta por 2-0 em 2-0. 98, justamente com o Vadão, né? Você era auxiliar do Vadão junto com o Gersinho, Vadão que nunca perdeu o derby. E o É. Vadão, ele tinha o que de diferente num derby, hein, Estevam? O Vadão também foi outro caso à parte, né? O Vadão, eu conheço o Vadão, né, desde pequeno, desde quando ele chegou no Guarani para fazer teste na base, e nós éramos brasiletes, né? Os amigos do Brasil de Oliveira, famoso Brasil de Oliveira, inclusive
Nós, um dia, numa reunião em Campinas, teve uma peça do Plínio Marcos, e o Plínio era amigo do Vadão, era amigo do Brasil. Nós fomos jantar depois da peça. Foi eu, o Plínio, o Brasil. Eu fui conhecer o Plínio, eu, o Vadão. O Brasil era amigo do Plínio. E nós comendo uma pizza ali, acho que no Edembar, não sei aonde, ali naquele centro. E nós estamos conversando e fugiu uma ideia. E o Plínio Marcos, na época, famoso, né? Surgiu uma ideia e nós fundamos, naquela noite, em 74, um time filantrópico de final de ano. Era mês de outubro, se eu não me engano, novembro, assim, que foi um time muito famoso, Sentimento Futebol Clube. Então, os fundadores foi eu, foi o Vadão, o Plínio e o Brasil. E o primeiro jogo foi lá na minha cidade, né? Mas a base desse time, que durou quase 10 anos, todo final de ano, as férias, nós fazíamos uma média de 5, 6 jogos filantrópicos. A base eram jogadores de Guarani e Ponte Preta, né? E o Vadão foi um cara, um gênio, que ele talvez não teve como atleta, que ele encerrou cedo, mas como treinador foi, né, foi um monstro, tanto que ele dirigiu o Guarani e Ponte Preta e nunca perdeu um derby, né? E deve ter jogado, eu não tenho nem ideia quantos derbys ele participou, mas muito. E esse aí era ele o treinador lá do Guarani. Nós ganhamos 2-0. Se eu não me engano, foi um gol do Barata, uma coisa, Barata fez um gol. Barata e Paulo Isidoro. Paulo Isidoro, é isso mesmo. Esse time do Guarani era muito bom também. O Vadão foi para mim foi um gênio dentro do campo, né? Como treinador, porque era um cara que foi completamente diferente para a época. Ele estava anos na frente, né? E teve muita ajuda do Brasil também, porque o Brasa pesquisava já naquela época que não havia internet, essas coisas, essas modernidades. O Brasa pesquisava os treinamentos da seleção holandesa, de não sei quem, de não sei quem, passava para o Vadão e ele já fazia, né? E eu tive muito orgulho de ser auxiliar dele no Guarani. Agora, o que você pode falar? Estamos chegando no derby de sábado. Infelizmente, os dois times na Série C, eu sei que você acompanha, mesmo não estando em Campinas, mas o que você pode falar e o que esperar desse derby? A gente já viu muitas vezes, né, o time que está pior ganhar do time que está melhor nesse clássico e nessa rivalidade. Dessa vez não dá para negar que a Ponte é favorita, porque é a segunda colocada, praticamente classificada, e o Guarani vivendo um turbilhão, né? Chega um treinador novo, desconhecido para Campinas, e o que você pode esperar desse derby que vai ser na casa da Ponte? Né, veja bem, primeiro eu vejo com muita tristeza, né? Você vê um derby de Guarani e Ponte Preta, que são dois gigantes do futebol paulista e brasileiro. Não é paulista, não, é brasileiro. Brasileiro, Guarani campeão brasileiro. A Ponte foi vice-campeão paulista, campanhas maravilhosas em brasileiro. Então, eu vejo com tristeza essas duas equipes, sinceramente, Breno, elas não podem disputar um derby. Olha o que eu estou falando. É uma coisa muito séria, e acho que vocês também falam isso muito, né? Essas duas equipes não podem nunca se darem ao direito de disputar uma Série C, uma Série A2 do Campeonato Paulista. Isso não existe. São potências brasileiras, nacional. Essas equipes têm que brigar por título, brigar por Libertadores, por Sul-Americana, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, isso é em função do quê? É em função de más administrações. Aí você vai falar, Estevão, então eles têm que virar SAF. Eu acho que não. Eu acho que eu particularmente sou contra a SAF. Eu acho que tem que se organizar dentro do próprio clube. Seu conselho diretivo, seu conselho fiscal. O Flamengo virou uma potência como? Porque o Flamengo criou dentro dos conselheiros, né, realmente a lei de responsabilidade fiscal. Você pega o clube com 2 de dívida, né, ou no seu triênio, ou biênio, ou quadriênio, não importa quanto seja, o presidente tem que entregar no mínimo certo, com isso. Então, eu acho que esses clubes têm que melhorar, têm que procurar. Eu acho que o Marquinho, né, é um grande presidente, é um cara que sempre foi diretor, hoje é o que está em cima, mas tem que virar, e o Guarani também tem que virar. Esses times têm que se reorganizarem como clubes, se reorganizarem para
voltarem novamente à primeira divisão e se manterem como clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma pena que o Guarani está embaixo brigando, a Ponte com, né, chance de classificar, brigando em cima, né? E o Guarani vai ter que dar a vida aí também para não ser rebaixado, o que seria pior ainda, né? Ô Estevam, agradecendo a sua participação aqui na Bandeirantes, em nome de grandes amigos que eu sei que você tem aqui, Batista, Tigrão, Gleger, CH, Edu Pinheiro e toda a equipe, é claro, agradecendo a sua participação aqui na Bandeirantes, porque você é um profissional acima da média. Olha, eu agradeço, Breno, a você pela oportunidade, por estar falando, volta a frisar, e eu estou falando de coração, eu não estou falando da boca para fora, não. Campinas é o meu amor, Campinas é o meu amor, Guarani e Ponte Preta são minhas paixões. Onde eu tive oportunidade, um menino de uma cidade de, sabe, de 20 mil habitantes, lá entre Lins e Bauru, Cafelândia, poder ter uma chance. O Guarani me criou, o Guarani né, me jogou para o futebol, a Ponte Preta né, me sustentou, me deu oportunidades, me fez eu chegar num grande clube da capital, que foi o Palmeiras, através de um trabalho aí. Então, eu também sou muito feliz. Eu acho que, né, veja bem, essas duas equipes, volto a frisar, eu queria bater em cima disso mesmo. Elas têm que se reorganizar e serem grandes, voltarem novamente para um cenário que elas merecem participar. Um abraço a todos vocês de Campinas e obrigado pela oportunidade.